Olá, estudante, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Denis e essa é mais uma aula do nosso curso de Inteligência Artificial. A aula de hoje é mais uma aula teórica. A gente continua com o aprendizado de máquina, dessa vez falando de backpropagation. A bibliografia para essa aula é o livro do Russell e o curso de Inteligência Artificial lá de Stanford, que está disponível nesse site. Então vamos lá? Bom, o que a gente já viu aqui nos cursos de teoria? A gente começou estudando as possíveis definições de inteligência artificial. Depois definimos o que é agente inteligente e discutimos o teste de Turing, que verifica o que é uma inteligência artificial. Depois a gente se concentrou em estudar o aprendizado de máquina e estudou bastante a sua terminologia essencial, o que são features, pesos, score, margem, loss e assim por diante. Tudo aquilo que a gente precisa quando for fazer uma implementação prática de rede neural. Bom, a gente viu o que é otimização, né? Que aprendizado e otimização são sinônimos nessa área. E entendeu o que é algoritmos como Stochastic Gradient Descendant. A gente implementou preditores lineares simples, tanto para regressão quanto para classificação, em Python mesmo, só para ver como funciona, não que a gente vai fazer nossas previsões assim. E depois a gente expandiu essa ideia de preditores lineares para chegar nas redes neurais, as suas camadas, e entender a sua capacidade de automatizar a extração dos features. Lembrem-se, esta é uma aula do curso de teoria, ok? Se você quer aplicações práticas, usar bibliotecas padrão para fazer redes neurais eficientes e outras aplicações de inteligência artificial, vai lá nas aulas de prática de inteligência artificial, ok? Aqui na teoria a gente se foca nos conceitos. Resumindo, o que a gente viu de aprendizado de máquina é que basicamente você tem um conjunto de dados de treinamento, que a gente costuma chamar de X. Esses dados de treinamento passam por um aprendizado de máquina. Esse aprendizado de máquina vai calcular os pesos que a gente precisa. Esses pesos, então, são passados por um preditor, que pode ser linear ou uma rede neural, que aí sim vai pegar outras entradas e devolver saídas, de modo que essas saídas tenham relação importante com aqueles dados de treinamento que a gente utilizou para começar o nosso processo. Nessa aula, a gente vai continuar o estudo do aprendizado de máquina. Agora, a gente vai tratar do problema do cálculo dos gradientes para a otimização do loss. A gente vai entender o que significa uma palavra que é falada o tempo todo em redes neurais e aprendizado de máquina, que é backpropagation. Ok? A gente vai entender como isso funciona lá no final da aula. Mas para isso, seguindo aqui o curso de Stanford, a gente vai usar uma representação gráfica de funções. Funções mesmo, matemáticas. Similar a uma árvore. E isso vai ajudar a gente a entender como que esses algoritmos de backpropagation funcionam. Bom, a gente já sabe que para fazer preditores lineares e redes neurais aprenderem, é preciso calcular o gradiente da função de loss escolhida, porque a gente quer fazer com que as nossas redes minimizem o loss. E um jeito de minimizar o loss é encontrar o gradiente que aponta para o ponto de mínimo do loss. Geralmente, isso envolve fazer um cálculo com regra da cadeia, como a gente já fez nas aulas anteriores. A gente calculou gradientes mesmo de algumas funções loss. No entanto, seria bastante interessante se a gente pudesse fazer esses cálculos numericamente, uma vez que a gente já está usando uma ferramenta computacional. De fato, é assim que essas bibliotecas funcionam, o TensorFlow ou o PyTorch. E para entender como calcular esse gradiente, a gente então vai usar diagramas conceituais. Esses diagramas vão ajudar a gente a entender o que é o algoritmo de backpropagation lá no final, tá bom? Seria bastante complicado simplesmente explicar com texto. Então vamos começar. A primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma representação de função e gradiente, ok? Então, qual vai ser a nossa representação? A gente vai usar uma caixinha, ok? Imaginando que uma caixinha é a nossa função. Uma função matemática tem entradas. Então, aqui nos ramos da caixinha estão as entradas, os argumentos da minha função. E aqui do lado, a gente vai escrever a saída da entrada, sempre em azul. No caso, eu escolhi O, ok? A saída da nossa função. Então, as entradas são os Is e a saída é o O, no nosso caso. A gente também vai representar as derivadas parciais. Isso depois vai ser importante para a gente. Então, a gente vai aproveitar e dizer, olha, sempre que a minha função tem essa entrada para gerar essa saída, eu sei que de algum modo eu posso escrever uma derivada aqui. Se ela tem uma função como entrada, eu posso calcular a derivada parcial, que diz
como a saída varia em função da entrada, de certo modo. O que uma influencia na outra, tá bom? Mas não que isso mude o que você sabe de função. A função não leva em conta o gradiente. O gradiente faz parte da função existir, tá bom? Então, lembra-se, a derivada parcial indica se uma saída é sensível ou não a uma entrada. Então, imagina que uma função tem uma certa entrada, mas de fato aquela entrada não aparece. Se você derivar a função pela entrada, dá zero, que indica que aquela função não varia nada caso a entrada varie. Ou, em outros casos, por exemplo, vamos tomar aqui um misto de 3 entradas. Imagina que a minha função O seja assim, 4 vezes I1 mais I2 vezes I3. Se eu quiser saber como a minha função O varia para variações de I2, essa derivada, então, vai fazer com que esse termo dê zero, porque em função de 2 ele é uma constante, e aqui na derivada é como se eu tivesse x vezes uma constante, que é I3. Então, essa derivada, del O, del I2, vai dar simplesmente I3, ok? Se você ficou confuso, lembra-se, dá uma estudadinha lá em cálculo sobre derivadas parciais, ok? Bom, a entrada I2 vai aumentar de epsilon, isso significa que a saída O vai aumentar de delta O, delta I2 vezes 3. Essa é a interpretação que a gente faz, desde que esse epsilon seja pequeno, a interpretação que a gente faz da derivada parcial. Ela diz quanto que a saída depende de uma certa entrada, caso aquela entrada balance um pouquinho, certo? Então, se o I2 passar a valer I2 mais epsilon, o O vai passar a valer O mais I3 vezes epsilon. É interessante, né? Porque o del O, del I2 é igual a I3, tá bom? Por isso que às vezes a gente se confunde, porque num produto, por exemplo, sai tudo cruzado, ok? Bom, se você achou complicado, fica tranquilo. Vamos fazer alguns exemplos de funções muito conhecidas. Por exemplo, função soma, né? A gente vai representar uma função soma com uma caixinha. Uma soma tem duas entradas, a soma mais simples. I2 mais I3 para dar o meu, I1 mais I2 para dar o O. Então, o O é I1 mais I2. A representação dela já está montadinha aqui. Só falta os gradientes, né? As derivadas parciais. Olha, quanto que é del O, del I1? Del O, del I1 é 1. E quanto que é o del O, del I2? 1 também. Então, eu vou lá e coloco em vermelhinho aqui no cantinho o valor das derivadas. Entenderam como é que funciona essa representação de funções e suas derivadas parciais das entradas? A mesma coisa aqui, tá bom? Numa subtração, a função vai ser essa. Então, é tudo igual, né? O símbolo é claro que é diferente, mas aqui vai ter um menos 1, certo? Por causa dessa derivada parcial. Del O, del I2 tem um menos aqui, né? E o produto? Bom, a gente até viu isso aqui um exemplo, né? Se o O for I1 vezes I2, quando eu fizer del O, del I1, vai dar I2. E quando eu fizer del O, del I2, vai dar I1, certo? Então, olha que interessante fica esse diagrama. E isso já começa a mostrar, dar uma visão para a gente daquilo que geralmente a gente não vê. Não é muito intuitivo isso. Que num produto, eu tenho duas entradas, I1 e I2. Mas a forma como a saída varia em relação a I1 é dada por I2. E a forma como a saída varia em relação a I2 é dada por I1. Legal, né? Estão entendendo melhor? Não é difícil. Vamos ver uma um pouquinho mais sofisticada. Uma função de máximo, que a gente vai precisar dela daqui a pouco. O que é uma função de máximo do ponto de vista matemático? Então, se eu digo que a minha saída é igual ao máximo de I1 por I2, significa que essa saída vai ser I1 caso I1 for maior que I2. E vai ser I2 caso I1 for menor que I2, certo? Se os dois forem iguais, tanto faz, certo? Então, se eu usar uma representação do tipo função lógica dessa forma aqui assim, eu coloco entre colchete e digo I1 maior que 2. Quanto isso vale? Vale 1 se for verdade e vale 0 se for mentira. Se eu tiver essa representação, eu consigo escrever isso aqui de outro jeito, de um jeito que tem mais cara de computação, não é? Porque a gente pode colocar essas coisas num if, por exemplo. Então eu vou escrever que o máximo de I1 por I2 vai ser, na verdade, I1 vezes
a função lógica i1 maior que i2, mais i2 vezes a função lógica i1 menor que i2. Certo ou não? Tudo bem, eu sei, está faltando um maior ou igual em um dos dois, tanto faz. Você pode colocar se quiser, por via das dúvidas, tá bom? É que do ponto de vista matemático, assim, a chance de os dois serem exatamente iguais não é muito grande, tudo bem? Bom, então, entenderam? Veja, cada uma dessas daqui vai dar 0 ou 1. Quando uma der 0, a outra dá 1. Então o resultado vai ser sempre ou i1 ou i2, de acordo com quem é maior. Tá bom? Pensa nisso aqui, ó. E olha para cá. Ok? Agora ficou mais interessante fazer a derivada, né? Porque antes como é que ia fazer a derivada disso aqui? Ó, agora na derivada parcial tá fácil. Quanto que é o del O del I1? É essa função lógica aqui. Quanto que é del O del I2? É essa função lógica aqui. Então note, essas derivadas vão dar sempre 1, ou 0. Ou 1 ou 0. Né? E aí eu represento essas derivadas então aqui, ó, com as suas funções lógicas. Mas esses ramos, o que eu sei é que um ramo vai valer 0, outro ramo vai valer 1. E é assim que é uma função máxima mesmo, né? Só uma das entradas vai sair na saída. Bom, a gente aprendeu alguns exemplos, mas o que a gente quer aqui é fazer funções complicadas. Então, como é que eu faço uma função composta, em que uma função é função de outra função, né? Por exemplo, eu tenho o cosseno de x ao quadrado. Então, eu tenho x ao quadrado como uma função interna e cosseno como uma função externa. Bom, se eu disser que a minha saída O, então, é o O do G do I, a entrada principal é o I. Essa entrada I vai passar por uma certa função 1, cuja saída é o G. Esse G, então, vai ser a entrada da função 2, cuja saída é o O. Ok? Agora falta só as derivadas. Na hora de fazer as derivadas, o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar que, pela regra da cadeia, e a regra da cadeia é a coisa mais importante que a gente tem nessa parte de gradiente para rede neural, pela regra da cadeia, a função composta é a derivada da função externa vezes a derivada da função interna, certo? É assim, ó. Então, del O del I é del O del G vezes del G del I, ok? Se você não lembra disso, dá uma revisadinha em regra da cadeia. Então, nota que se eu estou olhando simplesmente para essa função aqui, só para essa função 1, bom, a derivada dela é simples, é del G del I, né? Del G del I. Agora, se eu estou olhando para este bloquinho aqui, o ramo, então, só diz respeito da derivada desse por esse, del O del G. Agora, olha que coisa incrível, que coisa impressionante. Se eu quiser encontrar o gradiente, então, de O por I, basta percorrer o caminho multiplicando todo mundo. Ó. Esse gradiente vezes esse gradiente. Cheguei. Tá vendo? Por que multiplicando? Pela regra da cadeia. Tá bom? Então, é esse que está o poder desse diagrama. É por isso que a gente está construindo esse diagrama. Porque ele vai permitir que a gente calcule o gradiente seguindo caminhos. E é assim que o programa vai fazer, de fato. Ele vai sair multiplicando pequenas derivadas para encontrar gradientes de funções complicadas. Por exemplo, vamos fazer um exemplo inteiro e já aplicado para a gente ver se a gente entendeu esse tipo de diagrama. Vamos pensar numa classificação binária, que a gente já estudou aqui nas aulas de teoria. A classificação binária pode ter uma função loss, como por exemplo o range loss. Essa é uma função dada pela equação abaixo. O range loss é o máximo entre esta função e zero. E essa função é 1 menos os pesos vezes os features vezes as saídas, ok? Esperadas. Então ele calcula o máximo, ou seja, isso não pode ser negativo. Se for negativo, ele dá zero. Por isso que tem esse máximo. E se for positivo, ele dá isso aqui, ok? Agora, se você olhar para cá, e se você se lembra do que a gente já estudou nesse canal, você vai identificar o score como ômega vezes W. Então, os pesos vezes os features são o score. Então, eu posso trocar o score. E o score vezes as saídas esperadas é a margem. Então, eu posso colocar o score vezes a margem, vezes o y, e escrever máximo de 1 menos a margem. Ok? De modo que fica bem claro como a gente tem uma função composta aqui, certo? A nossa função, de fato, é 1 menos a margem. Mas a margem é o score vezes as saídas.
E o score é os pesos vezes os features. Ok? Ótimo. Então, o que se pede desse exemplo é para que se faça o diagrama dessa função de range loss e, a partir do diagrama, calcular o gradiente, que não seria fácil calcular o gradiente aqui, né? A derivada do del loss range del ômega. Então, vamos lá? Bom, vamos começar com a função mais externa, certo? A função mais externa é uma função max, ok? Aqui, ó. Então, eu vou calcular o max de 1 menos margem e 0. Então, vai ser o max. De um lado é 1 menos margem, de outro lado é 0. Vocês lembram como funciona a função max, certo? A função max ela tem uma expressão lógica aqui, né? Então, a função nos seus gradientes. Então, a derivada vai dar uma vezes quando 1 menos margem é maior que 0 e uma vezes quando 1 menos margem é menor que 0. Agora, essa entrada aqui é 0, né? Então, 0 vezes qualquer coisa é 0. Não importa que gradiente tem aqui, eu não preciso me preocupar com esse negócio, tá bom? Certo? Então, eu posso ignorar esse bicho aqui. Tudo bem? Ótimo. Então, agora que eu escrevi essa... Se você quiser deixar escrito lá, tudo bem também. Mas ele não faz muita diferença. Agora eu vou escrever a margem, né? Então, não, primeiro eu vou fazer 1 menos margem. Ok, eu já tenho até aqui no meu loss. E aí agora eu vou escrever aquela minha entrada que era 1 menos margem como uma caixinha de função. Coloco 1, a margem e uso uma função menos. Nada demais. Agora eu vou explodir a minha margem, que é o score vezes y. Então, eu vou botar uma função produto aqui, colocar o y e o score. Ok? Desculpa, o y e o score. Como é uma função produto, até eu me confundi. Como é uma função produto, os gradientes aparecem cruzados. Certo? Muito interessante, não é? Ótimo. Agora, na nossa próxima etapa, a gente vai escrever um outro produto, que é o score, que é peso vezes feature. Ok? Muito bem. Então, eu coloco aqui os pesos, as features, e coloco os gradientes cruzados para dar o score. Ok? E eu cheguei no que eu queria. Veja, a minha função ela tem como entradas o y, esse 1, esse 0, os features e os pesos. Ok? Agora, que a minha representação está pronta, se eu quiser calcular o gradiente daqui do loss, que fica aqui na ponta, certo? Em função de qualquer uma delas, é só seguir um caminho. Vamos fazer a mais interessante, que é o que está pedindo no problema, que são os pesos. Para calcular o gradiente, eu vou seguindo por aqui. Ó. Eu vou vir, vou encontrar isso daqui. Ótimo, escrevo isso. Então, é 1 vezes essa expressão lógica. O gradiente tem uma expressão lógica, certo? Paciência. Vezes menos 1, vezes y, vezes a feature. Pronto. Ó, feature vezes y vezes menos 1 vezes 1 vezes a expressão lógica. Tirando esse menos 1 para fora, para ficar mais bonitinho, o gradiente deu isso aqui. Certo? Então, note que uma vez construído esse diagrama, calcular os gradientes é muito fácil. E é isso que o computador quer. Ele quer um caminho fácil, nem que seja de muitas etapas. Então, é com um caminho parecido com esse que ele vai calcular o seu gradiente a partir da função loss das entradas. Então, como é que funciona esse algoritmo de backpropagation? Essa representação gráfica serviu para ilustrar a gente como eu posso encontrar os gradientes, certo? Independente de quão complicada a função, é um produto de várias derivadas parciais. Então, lembra que para treinar qualquer tipo de modelo, preditor, linear, rede neural, etc., eu preciso calcular o stochastic gradient descendente, certo? Que é o gradiente do loss. De um modo geral, em função dos pesos, certo? Que estão lá embaixo. Então, basta calcular o produto das derivadas locais ao longo do caminho de cada peso até o loss, certo? No entanto, se você parar para pensar um pouquinho mais, você vai ver que pode ser que tenha caminhos compartilhados. Então, eu não preciso calcular essas derivadas toda vez. Eu posso calcular uma vez e usar para vários, porque é um produto mesmo, certo ou não? Descubro quanto vale aquele produto e uso ele quando precisar, tá bom? Isso vai me fazer economizar computação.
Para ficar um pouquinho mais claro, talvez, vamos tentar generalizar esse processo, tá bom? Vamos chamar aqui a saída aqui no final de saída, e vamos chamar todas essas funções de f, fj, fi, e assim por diante, até começar do f1 ali embaixo, certo? Então f1, f2, f3, até o fi, o fj e a saída, tá bom? De modo então que as derivadas parciais vão estar representadas desse jeito, ó. Del saída deu fj, depois deu fj deu fi, e assim por diante, tá bom? E quando eu tiver uma entrada, eu vou ter essa derivada parcial aqui, tudo bem? Agora vamos chegar nessa nomenclatura, backpropagation aqui. Então, a gente vai chamar de forward, de para frente, os valores das funções de fato. Por quê? Porque é como a gente calcula a saída. Se eu quiser calcular o loss, eu pego as entradas, vou calculando as subfunções, que vão servindo de entrada para as funções mais para cima, que vão servindo de entrada para as funções mais para cima, que vai servir de entrada para a função final, o loss. Certo? Tudo bem? Maravilha. Então, esse é o forward, seria um forward propagation, se eu quisesse calcular só o valor dela. Tudo bem? Então, se você não entendeu o que é esse if-i, lembra do que a gente acabou de fazer, o exemplo. Ó. Aquele nosso exemplo, os nossos fi seriam score, a margem e assim por diante. Tá bom? Muito bom. Ó, agora, o algoritmo de backpropagation em si. A próxima etapa dele, que é a parte do gradiente, é representar qual seria o gradiente da saída em função de cada FI, e eu vou chamar isso de GI. Ok? Tudo bem? Então, se eu quiser saber como a minha saída varia em função de FJ, isso vai estar escrito nesse GI que fica aqui do lado. Então, eu vou colocar mais um elemento no meu diagrama, tá bom? Esse G de I vai ser o del saída del FJ. O próximo, esse no final, no meu caso, que é o meu G de J. Então, note que o G de J, ele olha para o que está em cima para ser construído. Então, a única forma de fazer esse cálculo é de trás para frente. É começando do final, olhando para que caminho que ele vai e escrevendo aqui, ó. Certo ou não? Isso diz como a saída varia com FJ. Se eu quiser agora o próximo, eu tenho que andar daqui até aqui e verificar como a minha saída varia com FI. Certo? E, se eu precisar, eu ando de novo daqui até aqui e verifico como a minha saída varia com F1. Tá bom? Aqui eu só estou escrevendo o nome da função. Mas, pela regra da cadeia, por exemplo, o que eu de fato preciso é só de uma etapa a mais. Né? A gente já sabe que cada ramo é uma derivada parcial e eu só preciso do produto delas para calcular o que eu quiser. Então, se eu quiser, por exemplo, reescrever o G de I, eu posso reescrever o G de I em função do G de J, porque o G de J me traz todas as derivadas até esse ponto. Certo ou não? Então, eu vou trocar ele por essa derivada vezes o G de J. Certo ou não? Não é? E é por causa disso que a gente chama esse algoritmo de backpropagation, porque eu vou sempre olhando daqui para cá. Entenderam? Então, é o tal do caminho backward. Ou seja, a gente chama de forward, nesse cálculo de gradientes, encontrar o valor da função loss, certo? E chama de backward encontrar os GDIs, que vão carregar para a gente qual é o gradiente que a gente precisa, certo? Então, se eu quiser computar qualquer um desses gradientes, basta multiplicar ou basta conhecer quanto vale esses elementos, certo? Da forma que a gente já fez, seguindo o caminho daqui para cá. Tá bom? Entenderam o princípio que está por trás desse backpropagation? Eu caminho das entradas na direção da saída para encontrar o valor das funções. E depois volto das entradas da saída para as entradas
para encontrar todos os gradientes que eu preciso. Então, vamos ver um exemplozinho aqui, ó. Imagina, então, que eu conheço, né? Já fiz a parte forward e já conheço quanto vale as funções. Agora, o que eu vou fazer é voltar. Então, na primeira etapa, eu calculo uma derivada, que é o del saída del fj, e já encontro quanto vale o g de j. Ok. Na próxima etapa, eu calculo mais uma derivada, que é o del fj del fi. E multiplico esse resultado pelo g de j que eu já tinha. Pronto, eu já tenho o próximo g, certo? Eu vou fazendo isso etapa por etapa, até que na penúltima, eu vou calcular o g de 1, calculando uma última derivada, que é o del f2 del f1, vezes o g2. E finalmente, para calcular quanto varia a saída pelaquela entrada, que é o gradiente do loss por um dos pesos, por exemplo, que eu vou chamar aqui de g da entrada 2, vai ser o G1, que eu calculei, vezes uma última derivada. Então, para cada etapa desse meu backpropagation, desse meu backforward, eu vou calculando uma derivada por vez. E vou colocando aqui quanto valem todas essas derivadas. Depois, se eu tiver outros caminhos, basta partir desse caminho e continuar, certo? Então, se eu, por exemplo, quisesse agora quanto que é o del saída, del entrada K, bastava calcular uma derivada a mais, porque eu já tenho o G de I, certo? E assim por diante. Entenderam? Conceitualmente, é um negócio muito interessante, não? Bom, a gente falou bastante, já entendeu o que é o backpropagation, né? Mas, lembrando que a gente está falando de coisas computacionais aqui. Então, a gente não vai calcular essas derivadas parciais na mão, algebricamente. Quem vai fazer isso é um próprio algoritmo. E calcular derivadas numéricas não é difícil. Tem um monte de método que existem. Existem métodos que usam expansão de Taylor, interpolação. Mas o mais simples, que é o que eu vou comentar aqui, é o método de diferença finita. Se você se lembrar da definição de derivada, que é um limite, né? Para quando y tende a zero, de f de x mais y menos f de x sobre y, isso te leva a pensar qual seria o jeito mais simples de calcular. Troca esse y por um e aí eu digo que esse i agora é diferente de zero. Pequeno, mas diferente de zero. Então, uma aproximação para del f del x vai ser calcular o f de x mais e menos f de x sobre e. E aí eu vou tentando reduzir esse e, de modo que quanto mais eu reduzir esse e, mais preciso é o meu cálculo, mas ele nunca é exato. Mas em cálculo numérico nada é muito exato mesmo, e não tem problema, tá bom? Então essas derivadas que estão em cada um dos ramos são calculadas assim. Eu conheço a função, eu somo um pequeno passo, calculo a função duas vezes e divido pelo passo. Pronto. Eu já encontrei quanto vale aquela derivada, naquele ponto que eu estou calculando agora. Certo? E aí basta sair multiplicando todas essas derivadas para encontrar todos os gradientes que eu preciso e eu vou ter que encontrar o gradiente do loss que vai me dizer para que caminho eu tenho que caminhar para minimizar ele. Entenderam? Interessante, bonito, né? Bom, deixa eu deixar um exercício para vocês, né? Essa é uma aula muito conceitual, certo? Mas se você quiser praticar pelo menos esse diagrama que a gente viu, tenta construir esse diagrama para esse caso interessante aqui, ó. Esta função loss quadrada é uma rede neural muito simples fazendo uma regressão. É uma rede neural já porque ela já tem uma camada. Lembra quando a gente deu a nossa aula de rede neural? A gente tem os pesos intermediários V e os pesos finais W, certo? Da última camada que chamam W. Essa rede neural só vai ter função de ativação na camada intermediária. Tudo bem? E vai ter uma camada só escondida. Mas isso tudo, se você não lembra o que significa, não importa. O que importa é que todas essas informações vão gerar essa função aqui, ó. Representa essa função num diagrama. Tá bom? Difícil, será? Para não deixar você em branco aí, ó, tá aqui a resposta sugerida. Tá bom? Tente chegar nesse diagrama. Eu vou mostrar só um pouquinho, se precisar depois você pausa. Ok? Mas tente fazer sem olhar. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido e que agora não fiquem mais com uma caraminhola na cabeça do tipo, nossa, ele usa um algoritmo de backpropagation, que é uma coisa ultra sofisticada. Não é nada disso. É só usar a regra da cadeia a nosso favor, que significa calcular o valor das funções da entrada em direção à saída, ou seja, forward, e calcular o gradiente da saída em direção à entrada, seguindo cada uma das pequenas derivadas parciais, ok? Que podem ser calculadas numericamente.
Até mais e bons estudos!